momento. E o Senhor, então, meninas, mulheres que governam. Meninas é carinhoso, viu? Porque nós somos mulheres que governam. Como quem estava aqui na quinta-feira. Somos mulher. É diferente de ser a Eva, criada pelo Senhor, aquela Eva que pecou, nós somos mulher, né? Deus chamou Eva de mulher. Eva recebeu o nome de Eva por Adão depois da queda, que é mãe de todos os viventes. Mas quando Deus cria a mulher, Ele chama de mulher. E a raiz da palavra mulher é a auxiliadora, a ajudadora, que estava debaixo do mesmo propósito de Adão, de governar sobre todas as coisas. Aí vem a queda. Deus tinha dado a Adão, então, o poder ao delegado, a autoridade de dar nome a todas as coisas. Quem dá nome dá qualidade, dá autoridade, dá destino, dá propósito. E Adão, debaixo, então, agora, de um espírito caído, Adão denomina Eva, a mulher de Eva, mãe de todos os viventes. Eu não estou minimizando o papel da mulher de ser mãe, né? Eu tenho 2 filhos e amo ser mãe. Mas Adão, depois da queda, não entendeu o papel da mulher. E limitou a mulher à mãe de todos os viventes. E a nossa condição, que foi estabelecida desde o Éden, de chamadas para governar, de subjugar, de administrar toda a criação de Deus junto com o homem, foi devolvida na cruz. A cruz remiu o Éden. Tudo que nós perdemos no Éden foi remido pela cruz. Inclusive a condição espiritual da mulher, do homem e da mulher. Então a Bíblia fala que já não há mais grego, gentil, não há mais mulher, não há mais homem, não há macho, não há fêmea. Nós todos somos reis e sacerdotes. Nós somos reis, porque nós somos uma com o Rei dos Reis. E o Senhor então nos reestabeleceu. Claro que nós temos papéis, claro que nós temos estações, há tempo para todas as coisas, mas não é, né, o entendimento de governo para a mulher não é uma chamada para uma rebelião feminina, né? Longe de nós o feminismo, nós lutamos contra tudo isso. Não é uma chamada para que todos nós nos ausentemos dos nossos lares e vamos para fora, mas é de entender que tudo que nós fazemos é governo, principalmente educar filhos, é governo, é gerar em nós uma mentalidade de governo. Essa é a proposta desse livro. Gerar em nós uma mentalidade de governo. Porque aí eu começo a entender que eu não crio filhos para mim. Eu não crio filhos para eles serem bem-sucedidos na vida, serem ricos, serem prósperos. E usufruir de toda a riqueza e acabou nisso. E aí eu começo, como a minha mente, nós temos uma mentalidade de governo, nós entendemos que Deus não me deu um marido depois de 10 anos de espera para o meu prazer. Para que eu não sofresse sozinha. Claro que Deus atende os desejos do nosso coração. Claro que Deus, como pai, tem prazer de ver suas filhas felizes. Mas esse não é o propósito primordial do casamento. Atender os desejos da nossa alma. Há um propósito de formarmos família. Toda família formada de Deus na palavra tinha um propósito. E as nossas famílias têm propósito, ou fazem parte do propósito eterno de Deus. As nossas famílias, todas as nossas famílias, porque senão, a primeira coisa, o primeiro capítulo da parte 2, que é a parte de família desse livro, achei um carinho tão grande do Espírito Santo, é sobre mulheres que estão sozinhas nos seus lares com seus filhos. Mulheres viúvas, divorciadas, ou que foram mães solteiras e não se casaram. Enfim, Deus inclui essa família. Deus inclui a propósito dessa família. E eu vou mostrar na palavra. Famílias não convencionais, o pai, a mãe, os filhos. E quando eu falo não convencional, eu não estou incluindo famílias formadas em pecado. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas eu estou falando de famílias que talvez tem o pai, tem a mãe e o filho é o adotivo. E a adoção faz parte do propósito de Deus. Família onde a mulher está sozinha, sem a presença do marido. É o desenho original, o modelo de Deus? Não.
Mas então essas famílias estão excluídas do propósito de Deus? De forma alguma. De forma alguma. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Famílias não convencionais são famílias sobrenaturais. Nós definimos o quanto espiritual é a nossa família. Talvez você é uma mulher que está me ouvindo, vai me ouvir um dia. E é uma família que, é uma mulher que fala, toda vez que fala de família, vem uma seta no coração. Porque olha, eu não tenho meu marido, eu não tenho uma esposa, eu criei meus filhos, eu crio meus filhos sozinho. E se sente excluída da palavra. Mas Deus nunca excluiu mulheres nessas condições. Nunca. E todas nós fazemos parte do propósito de Deus. São famílias, talvez não convencionais, mas são sobrenaturais. E eu quero começar falando, se quiser colocar aí, acho que tem alguém aí me ajudando. Eu não vou falar sobre isso, eu vou só passar. Eu falo disso depois com mais detalhes. Mas há muito tempo eu quero começar daqui. As mulheres dessa casa já me ouviram falando sobre isso. Tem uma pregação só sobre isso no YouTube. Famílias, mulheres que produzem ordem. A sociedade vive num caos moral. E nós sabemos, né, que ontem a doutora Marilene falou com muito propósito do autogoverno. Todo cidadão que hoje é um problema para a sociedade, com as suas delinquências, são pessoas que tiveram um pai e uma mãe que o fizeram. Pode não ter criado, mas existiu aí uma participação de um homem e de uma mulher. Então nós, mulheres que estamos em casa, estamos com a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Está sobre nós, nós podemos sim, dentro do núcleo familiar, temos uma parcela de contribuição e responsabilidade primordial para que a sociedade esteja em ordem. Quando educamos e formamos pessoas, e entregamos para a sociedade, pessoas com caráter, pessoas com comportamento, pessoas com princípios, que vão contribuir para a sociedade, nós estamos contribuindo para que a sociedade seja ordenada. Famílias fortes representam pessoas fortes e uma sociedade forte. O que é uma sociedade forte? Uma sociedade em ordem. A ordem remete à força. Pensa num exército, alinhado, marchando, no compasso, todos ao mesmo tempo. Isso remete o quê? A algo frágil ou algo forte? Algo forte, algo ordenado. Agora você entra numa casa que está toda bagunçada. Isso te remete a quê? Claro que nós temos dias e dias, né, mulheres? Eu também não dou conta, não. Mas eu não estou falando daquele dia, aquela bagunça que você não deu conta, que você vai chegar. Não, eu estou falando de uma desordem nos papéis, uma desordem na educação dos filhos. Isso é um ambiente que forma pessoas fortes ou frágeis nas suas emoções e nos seus posicionamentos diante da sociedade. Porque nós temos entendimento, mulheres, que não criamos filhos, nós criamos filhos cristãos, filhos à luz da palavra, mas para serem experimentados na fé, mas com uma autoconsciência da sua responsabilidade fora, e uma movimentação assertiva fora. Criamos cidadãos preparados para estar na escola, na universidade, nos ambientes profissionais, e que sabe se movimentar em todos os lugares de forma assertiva. Governar requer se relacionar, se conectar, requer habilidade social, inteligência emocional e social. E nós precisamos ter a consciência que precisamos criar nossos filhos no espiritual, principalmente no fundamento da palavra, mas com a habilidade de relacionamento. Eu sou líder de adolescentes há 15 anos. Quase 17, eu falo 15. Tem 2, 3 anos que eu falo 15. Eu continuo 15, é mais fácil. Né? Então eu vim transicionar uma geração. Então os adolescentes que eu liderava, pastoreava, há 15, 16, 17 anos atrás, são completamente diferentes dos de hoje. Né, Gabi? Essa Gabi aqui foi minha adolescente aí, há 15 anos atrás. Completamente diferente. Entreguei sua idade, Gabi?
Está aqui minha filha, na primeira fila. Mas ela é completamente diferente, né? É nítido, a gente lê, a gente percebe, a gente acompanha o que está acontecendo lá fora e a gente vê o resultado numa amostragem da sociedade que nos é entregue na igreja, porque a igreja é uma porção da sociedade. E a gente vê o impacto do que está acontecendo lá fora, na educação, na cultura dos nossos adolescentes. A adolescente reservada, eles procuram uma tribo, eles são muito mais tímidos, tudo isso faz parte da adolescência, mas não é disso que eu estou falando. Há uma desconfiguração. Uma desconfiguração. Em todos os sentidos. Uma ausência de identidade, eu sei que a formação da identidade ainda na adolescência acontece, mas é uma desconfiguração. É uma falta de... Estão completamente ausentes de habilidade social. De educação mesmo. Nós temos um programa aqui na casa, com os adolescentes, que se chama Royals. E nós fazemos treinamentos com eles, para ter habilidade social. Então nós treinamos eles para uma entrevista de emprego, para entrar e sair da casa do amigo, para sentar numa mesa, num jantar, para coisas pequenas e coisas grandes. Quando você for na casa do seu amigo fazer um trabalho, quando você abrir a porta para você, fala boa tarde para o pai do seu amigo, sabe assim? Nós fazemos isso aqui na casa, um trabalho sistemático, de ensinar a habilidade básica de se relacionar e ter educação. Porque não tem como formar uma geração de governo, mas que não olha mais no olho, porque tudo é virtual. Tem dificuldade de se conectar pessoalmente, porque tudo é virtual. Então isso tudo é nas nossas mãos, mulheres. Isso tudo está no nosso campo de atuação, nas nossas casas. A Bíblia fala que aquele em Romanos que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Todo que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Há uma ordem de Deus para todas as coisas. E quando nós nos opomos à autoridade, nós então estamos trabalhando contra a ordem de Deus. E eu não vou me deter aqui. Mas quando nós trabalhamos contra a autoridade do nosso marido, dos nossos lares, obviamente nós estamos trabalhando contra a ordem de Deus. Eu falo muito aqui nessa casa para mulheres que você quer que seu filho seja formado em hombridade, honre o pai dele. Porque nós queremos nossos filhos o quê? Formados em hombridade. Eu não falo só de masculinidade, é masculinidade, mas hombridade. Mas nós, com as nossas bocas, nós o quê? Não pode mais falar uma palavra que eu ia falar. A lacração agora não deixa. Quase que eu solto. Mas nós, com as nossas palavras, nós falamos mal dos nossos maridos. Seu pai é um lerdo, seu pai é banana, seu pai demora, seu pai não faz, seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai... E há um trabalho das trevas, sistemático nesse tempo contra isso. Tem um filme inocente, lindo, chamado Patos. Está no cinema, quem já ouviu falar de Patos? Patos vem na pegada da Barbie, desconstruindo a figura masculina, só que agora é para criancinha, é desenho. São animaizinhos. Mas o papai da história ali, da família, dos patos, não sei, não assisti, vi o trailer, né? É o banana da história. É como o pai da Peppa Pig, o papai bobinho. Né? São sutilezas, mas que fazem parte de uma agenda. Há uma agenda. Há uma agenda. Nessa casa nós produzimos um livro que vai ser lançado nos próximos dias, chamado A Verdade. Está com 500 páginas esse livro. Onde nós pegamos os principais temas da agenda e fomos contrapondo. E vendo toda a história que está por trás, há uma agenda. E há um momento para cada fase da agenda se cumprir. Foi assim em Cuba, foi assim na Venezuela, nós estamos vivendo esse processo há anos. Há anos. E nós estamos na fase da desconstrução da família, e nós estamos na fase... Isso aconteceu em todos os lugares, na mesma sequência. Nós estamos na fase de colocar uns contra os outros. Então nós estamos na fase do vitimismo, do negro, do índio. Entende? Isso é para... Não é que nós não temos que... Claro que não pode haver
preconceito, claro, obviamente, mas a medida, a forma que está sendo posta faz parte de um trabalho das trevas. É uma agenda para que haja divisão, porque fica mais fácil dominar um povo dividido. Então quem está por trás da agenda não está preocupado com o índio e com o negro, está preocupado em nos dividir, em nos separar, porque assim fica mais fácil nos dominar. E nós queremos que colocar aqui, são 26 autores esse livro. E nós queremos que nossas filhas cresçam e desejem se casar com um homem. Não tem outro jeito, a não ser honrando o pai delas. Porque a sociedade está ensinando que outra forma, o outro tipo de união que está proposto é o que funciona. É o que faz feliz. Eu dou sempre um exemplo que eu vou repetir. Eu e meu marido na minha casa ensinamos para os nossos filhos o padrão de Deus para casamento, homem e mulher. E acompanha comigo uma figura. Eu ensino isso para os meus filhos, mas na minha casa é só briga. É só discussão. É só desentendimento. Mas meus filhos estão ouvindo. Você vai crescer, você vai casar com uma mulher. Você vai crescer, você vai casar com... E na escola, meu filho tem um amigo que conta para ele a vida maravilhosa que ele tem na casa dele. E meu filho chega numa segunda-feira, depois de um final de semana só de briga no lar. E o amiguinho conta que passeou, que foi muito feliz, que foi alegre, que se divertiu. E esse amigo é filho de duas pessoas do mesmo sexo. Meu filho está na adolescência. O que vai prevalecer? As minhas palavras ou o exemplo? Essa geração está na fase da verdade. Tudo aquilo que não é de verdade, eles questionam. Se existe um ambiente para rebeldia, esse ambiente se chama incoerência. Eu preciso ensinar para os meus filhos que um homem deve se casar com uma mulher. Esse é o padrão de Deus, uma mulher com um homem. Mas eu preciso apresentar um casamento que funcione dessa maneira. Porque senão as minhas palavras não vão ser suficientes. Porque está sendo apresentado, está sendo posto lá fora. É algo lindo que todos os artistas, que todos os youtubers, que todos os personagens que eles mais vão admirar na sua adolescência, vivem. E apresentam como modelo perfeito. Nós precisamos apresentar algo de verdade. A cultura está na nossa mão, precisa ser modelada. A cultura foi desconstruída. A cultura, existe um padrão do reino de Deus. A oração do Pai Nosso, trazer o céu para a terra. O oleiro deseja modelar com as suas mãos a cultura. Mas nós somos essas mãos. Ele é o cabeça, nós somos as mãos. E nós precisamos modelar a cultura. E isso começa em casa. Não apenas com muito falar, com ensinar, mas com algo de verdade a ser apresentado. Essa geração, eu tenho 2 filhos, um de 8 e 6 anos. Eles não assistem desenho animado. Eles não têm mais atratividade. Eles querem o quê? Youtubers. Eles querem canais. Eles querem vida de verdade. Eles se identificam com aquilo que é real. Não é mais o desenho elaborado. É aqueles 2 irmãos, aquela família que brinca em casa e eles ficam assistindo. Quem tem filho pequeno aqui? Quem assiste Maria Clara JP? É ou não é? Se você já não está mais na fase de ser mãe de filho pequeno, eu estou te dando um panorama da sociedade. Essa geração de crianças não é mais o desenhinho só. Eles querem vida de verdade. E a vida de verdade que é apresentada para eles é muito atrativa. E às vezes não bate com aquilo que nós apresentamos. Claro que é tudo fictício. Claro que é tudo montado. Mas nós precisamos apresentar uma vida coerente, de verdade. Com percalços, com desafios, com dificuldades. Mas uma vida que funcione. Uma vida coerente em Deus. Vocês estão aqui, mulheres? Faz sentido para vocês? Tem um exemplo clássico na Bíblia, né? Quando Vasti não se apresenta, quando o rei manda chamar, que estava bêbado, os homens, os conselheiros do rei, falam, você tem que tomar uma atitude. Porque olha o que a rainha fez. Diante daquilo que ela fez,
Porque a notícia chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão os seus maridos quando ouvirem o que aconteceu. Rei, você precisa dar um jeito em Vasti, porque a mulherada do reino tudo vai saber que ela te envergonhou. E quando elas souberem, elas vão nos desprezar também. Porque ela é a rainha, ela é um modelo para a sociedade. As atitudes dela não falam do seu casamento, rei, fala dos nossos casamentos. Quem está entendendo o que Deus está falando? E esse rei foi confrontado a tomar uma atitude. Não foi ele que quis destituir Vasti. Foram os seus conselheiros que botaram ele contra a parede. Isso é um mau exemplo para todas as mulheres. E elas vão se levantar contra nós. A nossa postura não fala da nossa vida. Quando nós temos a mentalidade do governo, nós sabemos que tudo que nós vivemos manifesta algo. Ninguém vai dizer, eu sou quietinha, eu fico no meu canto, eu não gosto de falar, porque eu não prego, eu acho que eu não expresso nada. Ninguém não expressa nada. Algo sai da nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, inclusive com a nossa falta de atitude. Fala algo, remete a algo, comunica algo. Só que as nossas atitudes não falam mais de nós. Nós temos uma responsabilidade com aquilo que Deus nos confiou. A minha postura com o meu marido não é só para o meu casamento, para uma ordem divina no meu lar, mas para um ajuste moral da sociedade. É uma família que modela algo que funciona diante de Deus e que pode ser apresentada como um modelo e que forma cidadãos coerentes para a humanidade. Amém. Não se trata da nossa felicidadezinha. Quinta-feira eu falei sobre alargar as fronteiras do nosso amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não amou os crentes, Deus não amou o Brasil, Deus não amou Israel, Ele amou o mundo. E Deus nos confronta a alargar as fronteiras do nosso amor. E quando, se não formos famílias fundamentadas na verdade, esse verdade, ele é com V maiúsculo diante das outras letras, porque Cristo é a verdade, podem trazer ordem à humanidade. Há anos nós temos ministrado sobre isso. A ordem, o caos moral instalado na sociedade, passa por ordenarmos as famílias. A família é o maior alvo de toda agenda contrária à palavra de Deus. Porque se desfaz a família, faz indivíduos frágeis e manipuláveis. Se dissolve a família, faz indivíduos que serão dependentes do Estado. Meninas solteiras muito novas engravidando, depende do Estado, depende do Bolsa Família. Jovens na droga, depende do Estado. Depende da segurança pública, depende dos cárceres. Se desintegra a família, se desintegra a sociedade, o Estado governa, aonde não deveria governar. Mas porque há uma degradação moral, de tal maneira que o Estado precisa substituir todos os papéis, intervir em todas as áreas, e nós passamos a ser dominados pelo Estado. O Estado é para servir o povo, e não o povo para servir o Estado. Mas nós somos tão dependentes, nos tornamos tão dependentes do Estado, porque nós entramos num caos moral. Por isso a família é o principal alvo de toda agenda contrária à palavra de Deus. Se não formos coerentes, eu estou aqui, não sei se está aí, do 7. Nenhum ensinamento será suficiente para guardar os nossos filhos. A incoerência é o ambiente perfeito para a manifestação da rebeldia. Precisamos ser de verdade através da verdade. A verdade é Cristo. Fala assim, eu preciso ser uma verdade através da verdade. A pessoa da verdade que é Cristo. E modelarmos a cultura na verdade do reino de Deus. Mas às vezes a família não tem essa completude, como eu falei no começo. E convivemos com situações desafiadoras. E vou falar para vocês, eu não sei como conseguem. Eu tenho uma agenda muito corrida, uma vida muito... Eu sou a minha auxiliadora idônea no meu lar, com as tarefas domésticas.
Eu tenho 2 filhos. Eu saí do mercado de trabalho, da carreira profissional, conto isso no livro, quando o meu primeiro nasceu de forma integral. Deus transicionou minha vida. Enfim, hoje eu sirvo o período da tarde, quando meus filhos estão na escola, de forma voluntária, eu dei meu tempo para Deus. Enfim, eu tenho meu marido que é, sem palavras, quem conhece sabe, um homem que ativa e que dá muito suporte para que eu possa cumprir a jornada. Nós somos uma equipe. A gente fala, meu marido, nós somos um time. Porque se não for assim, não tem como. Tudo que está nas nossas mãos fazer. E eu olho para as mulheres com 2, 3 filhos sozinhas, que trabalham o dia inteiro, que deixam na creche, que pega. Eu falo assim, como consegue? Para mim, são verdadeiras heroínas. Eu de verdade, eu admiro, porque eu fico exausta. E eu divido tudo com meu esposo. Eu falo, como que essas mulheres, só elas educam? Tem dia que o marido chega em casa e fala assim, ó, daqui para frente é com você, só você corrige. Porque eu já não aguento mais minha voz. Tanto que eu falei, não briga, não para, não isso, corrige, está de castigo, senta ali. Quando chega uma hora, daqui para frente tudo é com você. Você chegou agora, deixa eu descansar minha cabeça. Eu fico imaginando a mulher que tudo é ela o tempo todo. É muito desafiador. Mas Deus não exclui essas mulheres do seu projeto. O Senhor me falou a respeito de famílias sobrenaturais, não convencionais, que fazem parte do propósito de redenção da terra. A cruz remiu tudo que o Éden perdeu. Tudo que o Éden perdeu. E agora nós estamos devolvidos ao nosso papel, que é aquilo que Adão perdeu, que era a administração de toda a criação. A nossa condição, então, foi devolvida na cruz, em Cristo, para nós, com Ele, administrarmos, governarmos toda a terra, toda a criação. E nessa nova aliança, nesse nosso tempo, nessa nossa jurisdição espiritual que nós vivemos, novo pacto, a Bíblia é clara com esse papel que está sobre a família, sobre o homem na sua individualidade e sobre a mulher na sua individualidade. Há uma terra para ser remida. Há uma proposta de Deus de remir homens e mulheres, indivíduos, para que curem a terra, para que abençoem, para que sarem a terra outrora contaminada com o pecado e toda a sua consequência. E isso está sobre todas nós. Isso não está sobre a solteira, sobre a casada, sobre a viúva, sobre a divorciada. Isso está sobre todas nós. E Deus, quantas vezes na sua palavra, eu vou correr aqui, Ele usou famílias em modelos não convencionais para cumprir propósito da sua parte. Desde Gênesis, e aqui está a capa do livro, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendente dela. Essa lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde Gênesis, quando essa inimizade eterna Deus coloca entre a serpente e a mulher, nós mulheres fomos comissionadas, enviadas como inimigas da serpente. Ela vai seguir agora ferindo o calcanhar. É só o que ela pode fazer. Calcanhar fala de caminhada, mas do ventre dela vai sair um que lhe pisaria na cabeça, já anunciando que um dia viria Jesus, que nasceria de uma mulher, que iria pisar na cabeça da serpente. Até hoje ela fere nossos calcanhares. Na minha vida feriu desde a infância com muitas coisas. Imagino que na sua também, com tantas situações. Mas o nosso ventre foi gerado o Espírito Santo que hoje habita em nós. E tudo aquilo que um dia ela feriu o nosso calcanhar, se transforma antídoto para desfazermos as obras das trevas. Não é assim quando uma cobra pica a gente? A gente vai lá e toma o quê? Soro antiofídico. Feito do quê? Veneno da cobra processado. A serpente me picou em situações que o Espírito Santo que habita no meu ventre espiritual me curou. E hoje são as áreas que eu tenho autoridade para pisar na cabeça dela. Essa é minha vida e essa é sua vida. Essas somos nós, mulheres.
É uma inimizade eterna. Comissionados a desfazermos as obras das trevas. Por que eu falo isso nesse momento da palavra? Porque nós nos colocamos num lugar assim. Eu sou uma mulher que me divorciei, então eu vou na igreja, eu dizimo, eu adoro e vou para casa, eu não posso fazer nada. Será que não é para você fazer nada? Ou se você foi vítima de uma situação, seu marido te deixou, você cria seus filhos sozinho, sua vida está nos princípios de Deus, essa situação é para te excluir? Ou essa situação é para ser curada em Deus? E hoje você ajudar mulheres que passam pela mesma situação? Será que te exclui ou te inclui? Deus não sonhou com o divórcio, mas Deus não vai te excluir porque você é uma mulher divorciada. Deus não sonhou. Mas quando nós passamos situações difíceis, mas vivendo, fundamentado nos princípios de Deus, isso nos confere autoridade, uma vez curada. Às vezes a gente fala com mulheres que estão com os filhos das drogas. Eu não posso pregar não, porque lá em casa as coisas ainda não estão organizadas. Meu filho está nas drogas. O filho está nas drogas e a mulher está orando. E está jejuando, e o joelho está no chão, e está na madrugada, e está profetizando, e está declarando, e não perde a fé, e segue firme e servindo ao Senhor, mesmo a situação terrível. Essa mulher está sem autoridade para ministrar, porque o filho está nas drogas. Mas nós vivemos assim, debaixo dessas acusações. Tudo para nós é motivo de, eu não posso, não é tempo. Eu não estou falando de pecado. Estou falando de pecado. Pecado sim. A gente se arrepende. A gente retoma a rota. Mas estou falando dessas situações adversas. Tudo é motivo para a gente falar, pastora, deixa eu ver a situação, passar lá em casa. Como se a gente fosse menos espiritual, porque tem uma diversidade no nosso lar. E é justamente nessa área que Deus está nos ensinando, nos forjando, para sermos bênçãos na vida de outras mulheres. As suas lutas não te desqualificam, elas te habilitam quando vividas em Deus. Quando vividas em Deus. Satanás fica nos desqualificando com as suas setas, por causa das lutas que a gente passa. Como que eu vou fazer um momento de oferta? Eu estou com uma conta atrasada. Se você está sendo infiel nos dízimos, você se reposiciona para fazer um momento de oferta. Mas se você pega o seu dinheiro apertado, primeira coisa que você faz é separar o que é do Senhor. E naquele mês, os 90%, alguma percalço, alguma coisa aconteceu, e foi insuficiente para cobrir as suas contas, você está sem autoridade para falar de dízimo? Quando você consagrou primeiro ao Senhor e você não negocia a sua fidelidade? Vamos sair debaixo de acusação, mulheres. Tudo nos oprime. Tudo a gente quer entrar numa caverna. Tudo a gente se sente inabilitado. Somos mulheres chamadas a governar. Esses desafios nos habilitam. Inimigas da serpente para pisar na sua cabeça e desfazer as obras das trevas. Vivemos acuadas. E Deus cumpriu a sua promessa. Veio aquele que foi gerado no ventre de uma mulher. Vocês estão botando tempo aqui para eu acabar já? Daqui um pouco. Eu não estou nem na segunda página. Vocês me dão um tempo aí. Está contando aqui já 11 minutos. Quem que determinou esses 11 minutos? Aguenta aí. Mas é verdade, são 6h30, eu tenho que acabar 7. Eu tenho 26 minutos. Bota direito aqui para mim, Lu. Tudo menino que eu lidero aqui na igreja, tudo que eu pastorei, pode botar aqui 26 minutos para a mamãe. Tudo meus filhos espiritual aqui, ó. E Deus cumpriu essa promessa. Veio o Messias, gerado num ventre de uma mulher. Deus cumpriu essa palavra. Mas o caminho para cumprir essa palavra passou por história de famílias. Foi ou não foi? A partir de Abraão, uma família, uma mulher que estava fora da idade convencional de ser mãe. E tudo começa ali.
já fora dos padrões. Marido idoso, mulher não podia mais ter filho, totalmente fora dos padrões. E é fora desse padrão humano que Deus começa o seu propósito redentivo. É ou não é? E a gente se sente tanto velha para tantas coisas, não é? Já passei para a idade, deixa isso para jovens. Não. Deus quebra, a Bíblia vai quebrando esses paradigmas. Então começa com Abraão e Sara, já fora da idade de ter filhos. E Deus lhe promete o quê? O que Deus promete para Abraão? Uma descendência maior do que se podia contar. Maior do que as estrelas, maior do que a areia da praia. Essa promessa Abraão viu cumprida? Sim ou não? Não, ele não viu cumprida, ele viu Jesus. Quem é o cumprimento dessa promessa? Somos nós. Nós somos a descendência de Abraão, o pai da fé, é incontável. Somos nós, através de Jesus. Ele não viu cumprida, mas por causa da promessa, do todo, do propósito de Deus, ele viveu a parte da promessa que lhe cabia, que era gerar um filho. O filho da promessa. Deus está falando conosco aqui, mulher, já estamos começando algo. Nós pegamos toda a promessa de Deus e encaixotamos a nossa vida pessoal. Mas Deus falou que ia ser assim, não foi? Abraão não viu essa descendência toda, mas por causa da palavra da descendência, ele gerou um filho que ele não podia. Quando Deus promete algo para nós e para os nossos filhos, Ele está falando de algo coletivo, que passa por nos abençoar. Não é para nós e para morrer em nós. Nós interpretamos as promessas, as palavras, tudo da nossa particularidade. Mulheres que governam têm uma mentalidade coletiva. Toda vez que Deus fez uma promessa para um homem ou mulher da Bíblia, Ele não estava falando daquela vida. Ele passou por aquela vida para cumprir algo maior. A promessa de Deus para a sua vida não encerra em você. Não encerra nos seus filhos. Tem uma proposta de Deus coletiva para a sociedade, para o seu projeto. É assim que nós temos que interpretar a Deus. Porque Deus nunca tratou só na individualidade. Quando Deus dá um marido para Ruth, se tratava só de remir Ruth, porque ela não ficasse pobrezinha sofrendo? Não! Quando Deus pega um dos espias e faz casar com a prostituta Raabe, Ele estava só preocupado em abençoar Raabe. Não! Está todo mundo na linhagem de Jesus. Era um projeto sendo construído. Quando nós geramos filhos da promessas, no ventre cheio de promessas, nós olhamos para os nossos crianças e ficamos assim, ele é isso, ele é aquilo, está sobre ele isso. E nós endeusamos nossos filhos, os reizinhos que a gente coloca no pedestal. Que a gente não quer que sofra, que não tenha nenhum processo, nenhuma experiência, nenhuma dificuldade, nenhum desafio. E ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. E depositamos tudo na sua particularidade. E Deus não vê assim. Deus olha para os nossos filhos e vê algo através deles, não para eles. Que passa pela vida deles, mas não é para eles. Passa pela vida deles. E para isso Deus precisa forjar homens e mulheres fortes. Aí eles enfrentam desafios. Mas nós mães atropelamos esses processos. Deus quer dar, a gente fala assim, Deus, dá uma experiência, para que os meus filhos tenham uma experiência com o Senhor. Vem a primeira dificuldade, vai lá a mamãe, atravessa tudo e resolve tudo para o filhinho e para a filhinha. Como que Deus vai dar uma experiência para os nossos filhos, se nós resolvemos tudo por eles? Chega da escola falando que a professora fez isso, fez aquilo, vai lá mãe brigar com a professora. Chega falando do amiguinho, vai lá conversar com a mãe do amiguinho. Nós ensinamos nossos filhos a enfrentar as suas situações. Nós ultrapassamos tudo e vamos lá resolver por eles. São frágeis. Frágeis. Na tomada de decisão. No posicionamento diante das adversidades. Porque nós forjamos pessoas frágeis. Vocês estão aqui? Amém. A promessa nunca foi apenas, é o 9. A promessa nunca foi apenas a respeito de uma família numerosa, mas anunciava de onde viria o projeto redentivo de Deus para a humanidade.
O coração de Deus, a promessa de Deus nunca foi só da descendência para Abraão, mas era a vinda de Jesus. Quando Deus faz uma promessa a mim e aos meus filhos, não está falando apenas de bênçãos pessoais ou de prosperidade familiar. Gente, não faz isso com a mamãe não. Eu estava lendo. Volta. Mas de um projeto familiar geracional para toda a humanidade. Fala assim comigo, a minha família está inserida em um projeto geracional para toda a humanidade. Aleluia. As nossas famílias estão inseridas num projeto maior. Elas não são perfeitas, elas vivem desafios, mas elas estão inseridas num projeto maior. Nós precisamos ampliar a mentalidade de governo, ampliar o propósito da nossa família. Amém? Deus faz uma promessa a Davi, que nunca faltaria um descendente que se assentasse no trono. Cadê os descendentes de Davi no trono? Porque Deus é fiel. É o rei da Inglaterra? É o rei da Noruega? Quem é? Deus disse para Davi, nunca faltará um descendente seu que se assente no trono. Cadê? Quem são reis e sacerdotes, descendentes de Davi? Ele é a raiz de Davi. Não se tratava de Davi e dos seus filhinhos. Davi teve filho mimado que roubou o trono, brigou com o irmão, que nunca foi confrontado. A Bíblia diz, ele foi lá e roubou o trono do irmão, era um filho mimado. Teve de tudo na casa de Davi. Mas a promessa está aqui, ó. Porque não se tratava de Davi e dos seus filhos, se tratava de Jesus, se tratava de nós. E apesar dos defeitos, das dificuldades de Davi, a promessa se cumpriu, porque a palavra tinha que se cumprir. Amém! Quando Deus faz uma promessa a mim e aos meus filhos, não está falando de bênçãos pessoais, ou de prosperidade familiar, mas de um projeto familiar geracional para toda a humanidade. As famílias foram criadas por Deus para a redenção da terra. Uma família entregou tudo. Mas hoje em Cristo nós somos famílias redentivas da terra. Famílias que estão remindo tudo aquilo que Adão e Eva entregaram no Éden. E essas promessas não dizem respeito apenas deles, desses personagens bíblicos, ou de nós, mas fala de um projeto eterno. E é nessa dimensão que o Senhor deseja que recebemos as palavras sobre as nossas famílias. Famílias sobrenaturais são famílias que entendem o seu propósito na terra e têm uma dimensão espiritual, coletiva em todas as coisas. Grava isso no seu coração. Anota isso. Você quer ser mais uma família na terra ou uma família sobrenatural? Uma família sobrenatural tem uma dimensão espiritual coletiva em todas as coisas. Uma dimensão espiritual e coletiva para todas as coisas. Isso é uma família que cumpre propósito. Que sai de ver todas as coisas só no seu seio familiar, só no seu âmbito. Mas consegue enxergar tudo o que acontece. Tudo que acontece de desafio e tudo que acontece de bênção como algo coletivo. Algo, Deus querendo fazer algo com a humanidade através das nossas famílias. Amém? Isso muda o sentido das nossas lutas, não muda? E isso também dá sentido à nossa bênção. Isso dá sentido às nossas vidas e à nossa família. Família sobrenatural é além do natural. E tem outros exemplos que eu vou passar rápido. Tem família como uma família, olha que família que Deus usou para salvar todo o seu povo. Uma menina órfã com um tio ou um primo que a adotou. Esther e Mardoqueu. Só tinha os dois. Só tinha os dois. A menina era órfã. E esse primo cuidava dela. Esses dois juntos salvaram todo o povo judeu. Toda a história do povo de Deus. Eles
permitiram que a descendência de Abraão se perpetuasse até chegasse Jesus. Passou por eles, pela mão deles, porque eles salvaram todo o povo judeu. Uma família, uma órfã com um primo. Uma família usada para o propósito de Deus. Fala assim comigo, famílias que dizem sim. A gente ama falar do sim de Maria, né? Maria, né, disse sim, eis aqui tua serva, né? Quando hoje ela aparece. Mas eu amo falar também do sim de José. Porque você imagina quão fora do convencional da época. José ouviu o anjo. Ele entendeu a gravidez de Maria. Mas a sociedade não. Era uma menina de possivelmente por volta de 15 anos de idade. Grávida antes de casar. Ele sabia que ele não tinha feito nada com Maria. Aí ele toma aquela menina grávida por sua esposa. Você acha que foi fácil para José e Maria? Era mais fácil para José sair fora? Ou foi mais desafiador para José dizer sim? Quando o anjo lhe aparece? Dizer sim. Era mais fácil largar aquela moça para lá. Tinha nada com ela. Nunca se relacionou sexualmente com aquela moça. E agora ela estava grávida. Enfrentar isso diante de todos. Mas José disse sim. E por causa do sim de José, a promessa se cumpriu. Você lê a genealogia de Jesus. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e vai indo, né? E vai indo, até que chega em, que gerou José, que de Maria nasceu Jesus. Agora eu te pergunto, José participou da concepção de Jesus? Não. Jesus teve o sangue de José? Não. Mas a promessa se cumpriu? Quem era descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Davi? Não. José. E ele não participou. Ele foi um pai por adoção de Jesus. E a promessa se cumpriu. Está validado. Porque esse homem pega uma mulher grávida de um filho que não era seu e toma para si. E a promessa era dele. Ele era da linhagem. Ele era da promessa. De homem após homem, de sacerdote após sacerdote, até que chega no último. Fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou homens que foram gerando filhos. Quando chega no último, na hora de ter um filho, espera aí, que quem vai fazer sou eu. E a promessa se cumpre. Por adoção. Um filho adotado. Jesus. Assim como eu e você. Filhos adotivos. E o Espírito Santo faz ele mesmo. Mas a promessa estava validada. Porque José foi um homem de falar, é meu. Vem aqui, Maria, você vai ser minha esposa. E esse filho é meu filho. A promessa estava validada. José não poderia participar. Vocês sabem, se José participasse, ele contaminaria o sangue de Jesus, né? Com DNA humano. Quando uma mulher gera um filho no teu ventre, por exemplo, se ela estiver contaminada de HIV, na gestação ela não transmite o HIV. O que pode acontecer na hora do parto, se houver contato do sangue com o sangue. Por quê? Porque o sangue da mãe não passa pelo bebê. O sangue que tem nas nossas veias, ele é produzido através de uma substância que está no sêmen do homem. A mulher não contribui pela formação do sangue. Por isso que a mulher pode ter qual doença for no sangue e gera um filho sem doença. A mãe grávida que tem HIV, o filho não vai nascer com HIV, ao menos que contamine no parto. O perigo é o parto. Então José não poderia participar, porque senão o sangue de Jesus seria humano. Por isso que o sangue de Jesus é poderoso para salvar, para curar, para libertar, porque é incontaminado. O sangue de Jesus é um sangue divino, aquele sangue que escorreu na cruz do Calvário. Porque Maria não participou do sangue de Jesus e José também não. Não teve o sêmen do homem. Então era um sangue incontaminado, um sangue puro, um sangue divino. O sangue de Jesus tem poder. A gente brinca, né, com os crentes e fala, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Porque era divino. Era sem mesclas.
Por isso José não poderia participar de forma alguma da concepção de Jesus. Não se tratava só de Maria ser virgem, se tratava de não contaminar o sangue do Salvador. E Deus vai utilizando a adoção em diversas histórias. Eu acho lindo que Boaz, o que remiu Ruth, ele já era filho de uma remissão. Olha que família convencional. A prostituta que dá guarida aos espias, Raabe. Deus faz uma promessa, vai todo mundo morrer menos essa mulher, porque ela ajudou os espias. Um dos espias depois, os que não acreditaram, quando entra na terra faz o quê? Casa com ela. Esse casamento nasce quem? Boaz. Boaz era filho de uma ex-prostituta convertida. Fala uau. Convencional. Família que está na genealogia de Jesus. Uma ex-prostituta convertida. Ele já tinha essa história. Mamãe era prostituta lá, que guardou os espias. Ela era famosa no meio do povo lá, ó. Ele já tinha essa história. Quando aparece Ruth diante dele, uma moabita. Tem noção do que é uma moabita? Povo inimigo do povo de Deus. Mas convertida ao Deus da sua sogra. Ele não teve dificuldade de se casar com ela. Porque essa já era a história dele. A mãe dele não era do povo de Deus e se converteu. E agora ele estava diante de uma moabita convertida. E ele tinha o direito de remissão. Eu falei, eu vou exercer esse direito. Pode ficar, você vai ser minha esposa. Famílias convencionais? Não. Famílias sobrenaturais. Mulheres fora da linhagem divina, celestial. Mulheres que não eram de Israel, mas mulheres que entregaram o seu coração para Deus. Mulheres com passado, inimigas de Deus, que se prostituíram, que tinham outros deuses, mas quando conheceram o Deus verdadeiro se renderam. E fazem parte da história de Deus, da vinda do Messias. E quantas de nós sentadas no banco, porque no passado eu fui isso, no passado eu fiz aquilo. Nós que temos o próprio Cristo habitando em nós, estamos paralisados, nossos erros do passado. Com que argumento, amada? Diante do perdão de Deus, da salvação, da justificação. Seja livre neste dia. Você é uma mulher que governa. Se o seu encontro com Cristo é verdadeiro, se você morreu e nasceu de novo, o seu passado não pode acusar nem te paralisar. Você é chamada a governar. Amém? A Bíblia é cheia de homens. Eu estou no 14, eu pulei algumas coisas. Que marcaram a história, criados de maneira não convencional, sem a presença de pai e mãe em seus lares. Olha que convencional Samuel. A mãe, depois de chorar anos por um filho, levar lá no templo e falar, fica aí, que um homem, um sacerdote vai te criar sozinho. Cheio de mau exemplo, porque os filhos dele não prestavam. E dali se levanta Samuel. Que padrão era esse? Fala assim, fora do padrão. Não estou falando de pecado, você entende? Eu estou falando fora da nossa caixinha. Porque se a gente não estiver na caixinha, não estiver no modelo, que é um modelo divino, marido, mulher, que lindo, casou virgem, que lindo, primeiro namorado, e já eram filhos de Deus, e sempre conheceram o Senhor, glória a Deus, eu sonho para os meus filhos, mas não é a minha história. É o que eu sonho para os meus filhos, mas não é a minha história. A minha história passou por arrependimento e pecado. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ai de mim se não fosse a graça. Ai de mim se não fosse a graça que me alcançou. Porque aqui superabundou o pecado. Ai de mim se não fosse a graça. Nós sabemos que Timóteo foi criado por vó, por mãe, sem a presença de pai. E tantas histórias. A nossa vida em Cristo custou o sim de muitas gerações. Cada sim, cada adoção faz parte do plano divino de redenção e inclusão. Nós somos filhos adotados e legitimados pelo Pai. A vida de Cristo nos legitimou. Nós não somos Israel de Deus,
Cada sim, cada adoção faz parte de um plano. Quando você disse sim, você entrou para o plano redentivo da terra. Fala assim comigo: mulheres que dizem sim. Famílias que dizem sim. Quando eu falo dizer sim, sobrepõe a dizer sim para Jesus e ser salvo. Eu estou falando de dizer sim por viver por algo maior que nós mesmos. Viver por um propósito. Um órfão adotado é capaz de libertar uma geração. Moisés, não preciso contar a história. Um órfão adotado é capaz de libertar uma geração. E quantas de nós chorando, eu não tive pai, meu pai não me amou, abandonou. E eu não estou falando que isso não dói. E tem as órfãs de pai vivo, né? E eu não estou falando que isso não dói, mas eu estou falando que há um lugar de cura na cruz para tudo isso. Isso não pode parar a nossa vida para sempre. Claro que é triste, claro que dói, mas há um lugar de cura. Até isso faz parte do seu propósito. Eu tenho uma situação que eu não posso expor tão em público assim na minha vida, muito dura, que ninguém quer passar. Quem conhece a minha história sabe, né? E eu já ministrei tantas meninas, tantas moças, tantas mulheres nessa área. Cada história, cada dor, cada trauma. Desde que eu fui curada, Deus começou a me usar nessa área específica. Toda vez que eu pego alguém dilacerado por causa da mesma história que eu passei, e a pessoa fala assim para mim: eu nunca contei para ninguém. Porque é difícil você contar para alguém que nunca passou. Quando você fala que você passou, porque quando eu não estou em público assim, eu falo. Quando não está transmitindo. Toda vez que eu escuto alguém falar assim para mim: pastor, eu nunca tinha falado isso para ninguém. Muitas já me ouviram falar: eu passaria tudo de novo se eu pudesse escolher. Se eu pudesse voltar para trás, rebobinar a minha história, eu não mudaria aquilo que me machucou. Porque é nessa área que mais o Senhor tem curado pessoas. Eu não voltaria atrás. Se eu voltasse atrás, eu não ia falar: Deus, que isso aqui não aconteça. Porque quantas e quantas, seria muito egoísmo da minha parte. Porque quantas mulheres passam pela mesma situação. E hoje minha vida pode dar um fruto de cura para essas mulheres. E a gente fica olhando para o nosso passado e fala: por que que isso aconteceu? Tem um porquê que isso aconteceu. Deus não sonhou com a dor que você viveu. Não sonhou. Mas nada é perdido em Deus. Tudo é propósito. Nada é perdido em Deus. Somos uma família de órfãos adotadas e somos suficientes para remir e libertar a nossa geração de todo cativeiro moral. Quem diz amém para isso? Somos uma família de órfãos adotados, suficientes para remir e libertar a nossa geração de todo cativeiro moral. Sabe o que está acontecendo nesse momento na história de Deus com a humanidade? O mundo caminhando em passos largos para um caos moral. Isso vai se esvair em si mesmo, isso não se sustenta. Tudo que está acontecendo lá fora não vai subsistir. Vai chegar um dia que falar: isso é dor, isso é sofrimento. E ao mesmo tempo o Senhor despertando a sua igreja com entendimento de governo. Essas duas rotas estão se convergindo. O caos moral e a igreja posicionada. O caos que está lá fora não é para nos assustar, mas nós nos posicionamos, porque é o ambiente para que a gente governe. Porque só a igreja tem uma resposta para o que está instalado lá fora. A igreja é a reserva moral da terra. Nós não celebramos o que está acontecendo, mas é um ambiente propício para a manifestação dos filhos de Deus. Não vai ter mais ninguém que tenha resposta para o que está lá fora, a não ser a igreja de Cristo. Amém? Já pulei o 19, o 20, o 21, meninos aí. O 21, Deus me falou assim:
Pulei não, voltei no 21. Deus me falou assim, ó, o mundo precisa ficar melhor depois que a nossa geração passar. Quem olha para si, olha para a sua vida, para a sua igreja, para a sua família, e pensa assim, o mundo precisa ficar melhor depois que eu passar. Isso é a mentalidade de governo. O mundo não pode ser mais o mesmo depois que nós passarmos. Essa geração de mulheres, de cristãos, nós temos que produzir algo diferente para a próxima geração. Nós não podemos ser uma geração, não quero fazer parte de uma geração como aquela que nos antecedeu, que estava em Woodstock. Sexo, droga e rock and roll. O L sempre fala, Satanás ali pintou um quadro do que haveria de vir. E acabou. Com princípios e valores, desconstruiu tudo. Não. Nós somos a geração de restabelecer princípios e valores. Amém. O mundo precisa ficar melhor depois que nós passamos por ele. O nosso sim tem poder de mudar história, mulher. E eu termino com um sim de Esther. Porque esse sim foi uma palavra que Deus falou comigo. Quando eu disse sim para uma proposta específica dele. Para quem não sabe, há 2 anos atrás, eu fui candidata a deputada estadual. Deus tem me levado nesses caminhos. Isso não é um evento político. É um evento cristão com a mentalidade de governo. A política é um ponto nisso tudo. Mas eu estou falando sobre isso porque quando Deus me chamou para este lugar, a minha resposta foi de bate-pronto, não, obviamente, né? Sou uma mãe de 2 filhos, mulher, pastora. O que eu vou me enfiar nisso? Né? Não me via chamada, não me via habilitada, não me via com condições, enfim. E um dia, uma palavra, uma das palavras que Deus passou um ano inteiro, eu tenho 12 meses de palavra de Deus, até que eu dissesse sim. Uma das palavras foi quando uma pessoa disse assim para mim, como teria sido a história do povo de Deus se Esther tivesse dito não? Quando Mardoqueu olha para ela e fala assim, acaso não foi para um momento como esse que você foi feita rainha? E aí ela manda o povo jejuar e orar. Eu e as minhas servas também jejuaremos e oraremos. Se morrer, morri. Esther encontrou um amor que lhe custou arriscar a própria vida. Esse amor não era um homem. Ela não estava apaixonada por um homem, mas era o seu povo, era a nação de Israel. Era o povo de Deus. Esther encontrou um amor que justificou arriscar a própria vida. Nós somos ótimas em fazer loucuras de amor, como estamos apaixonadas na nossa juventude por um homem. Mas Deus quer alargar as fronteiras do nosso amor. Encontrar algo que eu possa dizer, se morrer, morri. Nossa, que forte, pastora. Como se hoje não tivesse um monte de missionário nos campos, arriscando a sua própria vida. Se morrer, morri. E alguma pessoa me confrontou, como teria sido, será a história de Deus? Com o seu povo, como teria sido a história dos judeus, se Esther tivesse dito não? Eu falei, eu não sei. Ele falou, nem eu, porque ela disse sim. Você entende? Eu nunca vou saber como teria sido a minha história se eu tivesse dito não. Custou muito, mas eu disse sim. Pode ser que custe muito, mulher, mas nós nunca saberemos a história como seria se você tivesse dito não. E eu estou liberando a palavra sobre a sua vida, porque você foi chamada a responder sim para os planos e o propósito de Deus para a sua vida. Como seria se eu tivesse dito não? Como seria a minha vida se eu tivesse dito aquele não para Deus? Quando Ele me chamou, nós nunca saberemos o resultado, porque nós respondemos sim. Fala assim, eu respondo sim. Eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade. Coloque-se de pé, mulher. Vamos orar. Nós nunca saberemos como será a nossa geração se nós tivéssemos dito não para aquilo que Deus nos chamou. Porque nós escolhemos dizer sim. Como seria? Não sei, porque eu disse sim. Famílias redentivas da terra são famílias que dizem sim. Feche os seus olhos.
Me permita orar por você. Eu quero falar para as mães de adolescentes que estão aqui do Sonho de Deus. Nós vamos lá para o tempo menor agora, em segundos. Que nós vamos fazer a nossa reunião em 20 minutos. Eu tenho uma reunião agora com as mães de adolescentes do Sonho de Deus. Para a gente voltar às 7h30. Eu vou ficar lá só um pouquinho, a Ana Paula vai conduzir, porque eu vou assinar livro aqui, tá bom? Vou ficar lá, só vou dar uma introdução e já saio aqui. E a Ana Paula vai conduzir. Feche seus olhos. Senhor, eu te dou graças nessa tarde. Por essas mulheres que aqui estão. Te dou graças, Senhor, por cada uma que tem respondido ao Senhor como chamada a governar nesse tempo. Deus, amplia a nossa mente, nos dá uma mente de governo. Nós não estamos falando de cargos. Nós não estamos falando de posição. Nós não estamos falando de política. Nós estamos falando de uma mentalidade. De ter uma visão que transpõe a nossa vida. Que transpõe as nossas famílias. O nosso universo pessoal, mas uma visão coletiva do propósito de Deus sobre nós. Aumenta a nossa visão, alinha a nossa mente e coração ao céu. Nos dá o teu coração e a tua mente, para que a gente possa ver e pensar como o Senhor pensa. Deus, amplia as fronteiras do nosso amor, alarga as fronteiras do nosso amor. Nós temos causas que valem custar a nossa vida. Enche o nosso coração de indignação por algo, de amor por algo, que seja pelos órfãos, que seja pelos necessitados, que seja pelas crianças, que seja pelas mulheres, que seja pela educação, pela economia, pelo direito, pela justiça, eu não sei, cada uma na sua área, mas alarga as fronteiras do nosso amor, gera um despertamento, para que nós possamos viver por algo que transcende a nossa individualidade, em nome de Jesus. Amém. Quer falar, Pê?